como a gente já falou um pouquinho, né, da resolução de 2017, aqui tem alguns paralelos, né, com relação a algumas alterações, tá? Alguns acréscimos, né? Então, os parâmetros clínicos para o início do diagnóstico, em 1997, era apenas coma perceptivo com ausência de atividade motora supraespinhal e apneia. Aí, em 2017, a gente acrescentou algumas coisas. Coma não perceptivo, ok. Ausência de reatividade supraespinhal e apneia ausente. Beleza. Deve apresentar lesão encefálica de causa conhecida, né? A gente já falou sobre isso. Irreversível e capaz de causar a morte encefálica. Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico, a temperatura corporal, o oxigênio e aqui no caso ele coloca, né, a pressão arterial sistólica maior ou igual a 100. Né? No outro slide, a gente estava falando da PAM, que é a pressão arterial média, que a gente ainda vai verificar mais em detalhes como que funciona essa questão da pressão arterial média, tá? O tempo de observação para que seja iniciado o diagnóstico. Em 1997 não havia esse critério, e aí em 2017 foi colocado, né, o mínimo de 6 horas, quando a causa fora encefalopatia e hipóxia isquêmica, e a observação deve ser de 24 horas. O intervalo mínimo entre as duas avaliações clínicas, tá? Então, observem que em 1997, quando o indivíduo, né, o doador eletivo, ele tinha de 7 dias a 2 meses incompletos, a gente esperava 48 horas. Com os avanços tecnológicos e tudo mais, foi possível reduzir esse tempo para 24 horas. De 2 meses a 1 ano incompletos, 24, e aqui em 2017 reduziu-se para 12. De 1 ano a 2 meses incompletos, 12 horas, e acima de 2 anos, 6 horas. Aqui no caso, acima de 6 anos, acima de 2 anos, o critério é de 1 hora, tá? O intervalo entre as duas avaliações clínicas. A confirmação, né? Em 1997, o exame clínico realizado por médicos diferentes e exames complementares realizados em intervalos de tempos variáveis. O exame clínico, gente, é aquele onde o médico executa. Os exames complementares são exames de imagem e outros tipos de exame, tá? Os exames complementares devem demonstrar ausência de atividade elétrica cerebral ou ausência de atividade metabólica cerebral, até mesmo ausência de perfusão sanguínea, tá? Aí em 2017, essa confirmação, a gente teve mais alguns acréscimos. Então, aqui, ó, é necessário 2 exames clínicos por médicos diferentes, especialmente capacitados para confirmar o coma não perceptivo e a ausência da função troncoencefálico. Então, não é qualquer médico que pode atestar, né, a morte encefálica. É necessário fazer um teste de apneia, um exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. Esse exame deve comprovar. Aí aqui é a mesma forma de 2017, tá? A gente só acrescentou aqui alguns pontos. Formação dos médicos examinadores. Aí aqui, gente, eu não vou ler toda essa parte aqui, porque é mais da parte, né, dos médicos, mas é só para vocês verem como também houve, né, um aumento no critério para, né, a questão médica. E interessante esse aqui, ó, que um dos médicos especialmente capacitado deverá ser especialista em uma das seguintes especialidades: medicina intensiva pediátrica, neurologia pediátrica, neurocirurgia e medicina de emergência, tá? Então é bem legal. Ah, e detalhe importantíssimo, a gente já leu, mas aqui tá, né, expresso: nenhum desses médicos poderá fazer parte da equipe de transplante, tá? Esse aqui é um termo, tá? É bem legal, tá? Existem outros, mas esse aqui foi o de 1997, aonde tem, né? Eu achei interessante colocar para vocês, aonde aqui tem aquelas horas que a gente acabou de ler, né? Naquela resolução lá, tá? Então era preenchido dessa forma aqui, tá? Com todos esses itens aí, sim, não. Aqui, ó, como vocês podem, aqui os dados, né, os dados pessoais do indivíduo, a causa do coma, né, se tem hipotermia e tudo mais, para a gente fazer para o médico fazer o preenchimento.
E aqui, ao efetuar o exame, assinale uma das opções, sim ou não, obrigatoriamente para todos. Então, ele tem que preencher. Para ser diagnosticado, tem que dar, assim, é unânime. Não pode ter um sim aqui. Nenhum dos dois resultados, tá? Abordagem clínica. Ah, detalhe, eu coloquei o de 1997, mas o novo tá com a resolução correta. O novo, o papel novo desse aqui, ele vem assim, 2017. Eu só achei interessante colocar pra gente ver como que era antes, tá? E aí eu já volto pra falar dessa abordagem clínica.